Ao passo que contaminava os indivíduos de forma devastadora e se mostrava cada vez mais letal, o novo coronavírus espalhava medo pelo mundo. E esse temor todo tinha um agravante: o enfrentamento a algo desconhecido. A Covid-19 desafiava as autoridades e a própria ciência, com uma verdadeira pandemia de incertezas. Diante disso, iniciou uma corrida para tentar compreender melhor o novo coronavírus e a Covid-19. Esse conhecimento seria fundamental para salvar vidas, uma vez que contribuiria para diagnósticos mais rápidos, tratamentos mais eficazes e até mesmo na elaboração da tão sonhada vacina. Foi então que as instituições ao redor do Brasil e do mundo concentraram seus esforços. E a Universidade de São Paulo teve um papel fundamental nesse sentido, com muitas pesquisas significativas sobre o coronavírus. Inclusive foi na USP, na capital, que o genoma do vírus foi mapeado apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso em território nacional. A exemplo desse feito, todas as unidades da USP desenvolveram estudos que ajudaram a elucidar os mistérios da pandemia. E no campus de Bauru não foi diferente. Além de se conhecer o vírus, era importante saber quem estava mais vulnerável a ele. E foi aqui na Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, que uma pesquisa inédita comprovou logo no início da pandemia a relação entre obesidade e a forma grave da Covid-19. Naquele momento havia uma explicação, para a comunidade que o idoso e o sexo masculino estavam mais expostos a serem acometidos pela Covid e ter casos mais severos. E a gente ficou muito temeroso com essa orientação porque ela não era a mais precisa, por isso resolvemos fazer o trabalho. E nós conseguimos, por meio do estudo, mostrar que de fato a obesidade ela era o problema principal para os casos mais graves. Naquela época o cenário era de completa incerteza, então nós não sabíamos praticamente nada sobre o vírus, nós não sabíamos o que afetava o vírus e o que afetava a gravidade daqueles pacientes que estavam infectados pelo Covid-19, né? Então, a sede de estudar e a importância de conseguir e de conseguir dar esses dados para a população foi extrema. Então, nesse momento, a professora teve a ideia de abrir um link na cabeça para conseguir estudar sobre aquela população que ela já conhecia muito, que era dos pacientes obesos. Então, como ela sabia toda a sistemática da doença, né, da obesidade, ela conseguiu linkar esses fatores com os fatores que realmente estavam ligados à Covid-19. Hoje, passados 3 anos praticamente do início da pandemia, isso está muito claro, a relação da obesidade, mas naquele momento, então, isso não estava claro. Não, até a área médica, eles não atribuíam nada à obesidade, eles atribuíam muito mais à coagulação, a problemas cardiovasculares, problemas pulmonares, porque os pacientes que apresentavam, em algumas regiões, eles tinham mais esses fatores de fato. E eles deixavam de dar a importância para a obesidade e ela estava presente nesses pacientes também. E isso que fez com que houvesse, no primeiro momento, uma dúvida em relação a isso, porque nós não sabíamos. Mas quando eu comecei a observar as características que levavam o indivíduo aos casos mais graves, e com a experiência acumulada, que eu estudo a obesidade com as condições bucais desde 2006, eu falei, me parece que eu estou vendo a obesidade descrita. Por quê? Fatores de risco para Covid, inflamação crônica de baixo grau, onde você tem aquela cascata de citocina disparada pela redução na ativação dos macrófagos. O obeso tem exatamente isso. Nós tínhamos também a redução dos interferons, que eles agem na replicação do vírus. Nós tínhamos a questão das células B e T, que elas agem como anticorpos neutralizantes e elas também estavam reduzidas. Portanto, todos os fatores de proteção que o indivíduo comum poderia ter, o obeso não teria.
Por meio de artigos científicos já publicados naquele momento, foi feita uma revisão sistemática, analisando os casos de mais de 6.500 pacientes que testaram positivo para a doença espalhados por 5 países assolados pela primeira onda da Covid-19. Uma revisão sistemática, ela une vários estudos primários, na maioria das vezes estudos clínicos, né? Então, para aquela situação da época, os estudos que foram avaliados eram estudos transversais, né? Então, ela une os dados, faz um pool dos dados desses pacientes que foram avaliados nesses estudos e ele consegue analisar aqueles fatores que eram de importância para o objetivo do estudo. Então, aqueles estudos que tinham informações do IMC do paciente, ou seja, se o paciente era obeso ou se não era obeso, e das comorbidades que esses pacientes também tinham, e se ele tinha sido ou não hospitalizado pela Covid-19, foram os estudos que foram incluídos nessa análise. Falando em índices, professora, não sei se dá para falar assim, mas existe isso? Tantos por cento dos casos graves eram obesos, tantos por cento eram hipertensos? Existe? Vocês chegaram a essa conclusão? Nós chegamos, né, até aqui no nosso trabalho, a gente destaca essa questão, esse dado, onde você pode observar que aqui a meta-análise que foi realizada, a gente pôde observar que 56% dos pacientes com casos graves, eles tinham obesidade. 45% apresentavam hipertensão. 23% apresentava doenças cardiovasculares. Quase 21% doenças pulmonares e 20% apresentavam também o hábito de fumar. Portanto, quando esses fatores eles concorriam juntos, é claro que a pessoa tinha uma evolução mais rápida, mas a obesidade estava presente. E o que os pesquisadores da FOB encontraram nesses índices, a Suzy viveu dentro de casa. O sobrepeso e a obesidade foram decisivos para que ela e a mãe evoluíssem para a forma grave da Covid-19. Bom, eu tive Covid em 2020, agosto de 2020, e eu fiquei internada 22 dias, 12 na UTI, entubada, depois mais 5 desentubada, mas aí nesse período eu tive uma parada cardiorrespiratória de 3 minutos. Meu marido até fala que ficou viúvo por 3 minutos, né? Mas graças a Deus a médica estava lá na UTI, fez a massagem, quebrou 3 costelas e graças a Deus Deus fez esse milagre na minha vida. Aí fiquei mais 5 dias depois, porque eu peguei uma infecção na UTI. Aí fiquei mais 5 dias lá no quarto. E nesse período que eu estava no hospital, aí eu tive a minha mãe também, que entrou. Eu estava num hospital, minha mãe entrou em outro hospital. Também com Covid? Também com Covid. Ela pegou Covid depois de mim, não foi de mim que ela pegou depois. E aí ela ficou 5 dias no hospital. Ela entrou mais ou menos bem, mas aí lá ela começou a ficar pior e teve que ser entubada. Aí teve que fazer aquele negócio de sangue, como faz? Transfusão? Não. Hemodiálise, por causa que o rim começou a parar. Ela era hipertensa e diabética. E era um pezinho assim. Sobrepeso. Sobrepeso. Ao contrário de mim, que sou bem maior que ela. Aí ela foi para UTI e não resistiu. Ela fazia tudo sozinha. Quantos anos que ela estava aí? 78, né, bem? Nossa, não aparenta. Você acha? Não 78, aparenta. não. Ela dirigia. As coisas de banco, ela fazia tudo. Nossa.
ela mexia com tudo. Era caixa eletrônico, era fazer pagamento, era tudo ela fazia. Não precisava de mim para nada. Só no final, assim, mas que eu não queria deixar ela fazer essa... Mas ela ficava brava. E médico com ela, então, quando eu falava, mamãe, eu vou com a senhora. Não vai não, porque você chega lá, você fica falando as coisas pro médico. Ela era incrível. Ela era incrível mesmo. Dramas como o da Suzy e sua mãe, infelizmente, não foram raros durante toda a pandemia. E foi por isso que os pesquisadores da FOB, sabendo dessa estreita relação entre a questão da obesidade e a evolução para a forma grave da Covid, correram, agilizaram para levar as informações além do meio acadêmico, chegando à população e também à comunidade médica que estava na linha de frente tratando esses pacientes. Naquele momento, essa pesquisa, os resultados tinham tanto aplicação clínica para os médicos que pegavam aqueles pacientes que estavam infectados, como também para a população, porque a população, principalmente aquela população que estava dentro daqueles fatores que poderiam agravar, elas se cuidavam mais. Naquele momento a gente não tinha vacina, então a gente não tinha esse tipo de prevenção. Então os pacientes se cuidavam mais, eles redobravam o uso de máscara e também ela com certeza mudou a decisão de tratamento de alguns pacientes, dos médicos, né, dos pacientes que iam ser internados. A gente inicialmente olhando uma pesquisa tão, eu não sei se o termo de base, mas uma pesquisa quase que inicial naquele momento, que ela se desdobraria depois em outras pesquisas mais para frente. Mas naquele momento então teve essa importância a mais, né? Ao passo que isso foi divulgado pelas mídias, a gente também, eu lembro que a gente fez uma entrevista extensa com a senhora falando sobre isso, ao passo que isso foi divulgado, as pessoas provavelmente que assistiram se ligaram nisso, que tinham obesidade ou mesmo sobrepeso, né, puderam se cuidar mais. A senhora acredita nisso mesmo? Eu acredito, e algumas pessoas me encontravam depois, quando a gente já não estava mais com isolamento, e elas falaram, olha professora, eu aumentei todo mundo, olha, eu ganhei muito peso na pandemia, eu ganhei 5, 10 quilos, e aquela informação foi bastante importante, eu procurei me isolar, eu não era muito cuidadosa, eu não lavava tantas vezes as mãos, eu participava de alguma coisa, tipo, né, um evento familiar, mas aí eu passei a olhar com outros olhos. E a gente fica feliz porque de alguma forma a gente evitou essa contaminação, porque se o obeso ele é contaminado, a progressão nele é muito rápida e isso não tinha outra coisa para a gente fazer. Era um cuidado que a gente precisava tomar, de fato. E se os resultados da pesquisa certamente ajudaram a salvar vidas durante a pandemia, a luta contra a obesidade na USP Bauru não parou com o arrefecimento da Covid. Diante da importância dessa temática, em setembro de 2022, a FOB inaugurou o CATO, Centro Avançado Translacional do Obeso. Ele envolve ensino, pesquisa e extensão. Eu tenho alunos de graduação que desenvolvem atividades que vão reforçar o aprendizado na graduação. Nós temos as pesquisas também com participação de alunos de pré-iniciação científica, que são os alunos do ensino médio, os alunos da graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Enfim, aí a gente procura fazer uma articulação no sentido de despertar as pessoas, tendo em vista esse aumento significativo da obesidade. Este ano mesmo, 2023, foi publicado o Atlas Mundial, e onde ele traz aí as expectativas para 2035. E lá ele deixa bastante claro que 1/3 das crianças brasileiras estarão com obesidade em 2035. 2 a cada 5 brasileiros no total vão ter obesidade. E isso vai demandar um custo muito alto. O que, se a gente conseguir trabalhar agora no sentido de reverter, de oferecer mais educação para toda a população, talvez a gente possa investir em outras coisas, não é? Em outros pontos da saúde que estejam precisando. Bom dia, tudo bem? Não, é que eu quero mostrar aqui para eles. Aqui nós fazemos peso e altura dos pacientes. Com licença. Bom, dá licença. E tem outras pesquisas também que acontecem por aqui.
CATO, a gente espera que ele se solidifique e que ele continue por muitos anos, uma vez que nós vamos ter a obesidade, é um problema de saúde pública, ele é global, inclusive nós já temos professores de universidades da América Latina que querem vir fazer estágio conosco aqui no CATO, para depois eles levarem esses protocolos para as faculdades onde eles atuam, e é isso que a gente precisa fazer. Seja na pandemia, seja no pós-pandemia, é a ciência e o conhecimento em prol da população, né, professora? Com certeza, tudo que a gente faz é com olhar para a população. Vai ajudar a população, nós estamos dispostos a investigar, a estudar. Se não for levar um benefício, a gente muda o tema, a gente vai para outro estudo e vamos buscar aí, de fato, contribuir com a nossa sociedade, porque ela merece.